O fenômeno da ressonância na música. Olá, eu sou Matheus Bahia e está começando agora o nosso quadro Pílula do Conhecimento. Então vamos lá, direto ao ponto. Um ponto que é importante aqui, para começar, é o de que a matéria vibra. É uma característica que é intrínseca à matéria, tanto da matéria quanto de sistemas físicos, sejam eles acústicos, mecânicos ou eletromagnéticos. Ou seja, há vibração aí. E essa vibração, ela tem um nome interessante. É conhecida como frequência fundamental, ou seja, é a frequência com que vibram os corpos e sistemas no universo. Bom, e é esse o ponto que eu diria que é o mais importante e o mais interessante, que a gente pode utilizar para poder explicar a ressonância. Quando a gente tem um oscilador externo que consegue fazer um corpo vibrar exatamente em sua frequência fundamental, haverá o fenômeno de ressonância. Nesse ponto, se eu consigo fazer um corpo vibrar com sua frequência fundamental, sua frequência específica, haverá um aumento na amplitude de oscilação, por um fator de transferência de energia do corpo que vibra com a sua frequência fundamental. E nesse ponto aí, a gente tem a ressonância, que é um fenômeno bastante comum. Ele acontece diariamente aí e a gente nem percebe às vezes. Um exemplo que é clássico é o de quando alguém empurra uma pessoa num balanço. Um balanço age como um pêndulo. E se a gente conseguir empurrar o pêndulo com a sua frequência fundamental, respeitando o intervalo de tempo correto e dando a ele o tanto de energia adequado, ele vai sempre aumentar a sua amplitude. Ou seja, vai ocorrer uma ressonância entre a pessoa que empurra a pessoa que está sentada ali e esse pêndulo humano, vamos dizer assim, que é o balanço. Outro exemplo também que é bastante comum é o do diapasão. O diapasão era uma ferramenta para se afinar instrumentos, porque ele conseguia gerar uma onda sonora ali que representava uma nota musical. E com isso você conseguia afinar o instrumento por comparação. Então, se eu pegar dois diapasões que são iguais, que estão afinados na mesma frequência, se eu tocar um, por ressonância, o outro também vai começar a vibrar, mesmo que esteja parado, porque haverá um transporte de energia por conta dessa compatibilidade de frequências. Eu vou tentar exemplificar esse fenômeno com o meu violão. O violão tem uma característica interessante que é o quê? Ele consegue gerar a mesma nota musical em cordas diferentes. Com isso, eu posso ter notas dobradas. Por exemplo, duas notas Mi, duas notas Si ou duas notas Sol. E por aí vai. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar uma nota Mi e vou tocar ela próximo à corda que está afinada em Mi. Com isso, haverá ressonância. E para evidenciar isso, eu vou cortar o som, ou seja, eu vou parar a vibração da corda que eu toquei. Com isso, apenas a corda que tocou por ressonância vai ficar soando. Então, vamos lá. E é meio que isso. Bom, e no dia a dia, esse fenômeno da ressonância é bastante comum, e na música também. Quando cantores cantam acompanhadamente com o instrumento, é muito comum que haja ressonância entre a voz do cantor, que vai estar executando alguma nota musical, isso quando estiver afinado, e o instrumento que estiver fornecendo a base ali, o acompanhamento harmônico. Bom, é isso. Obrigado.